Amados, boa noite. Última sexta-feira de fevereiro. O tempo está passando muito rápido e é por isso que temos que estudar, não é? Então, gratidão a todos que comungam conosco dos nossos ideais e a divulgação do Consolador prometido por Jesus. É muito importante essa colocação nossa. Diante desse mundo conturbado, esses grupos que têm se reunido, lives, eu vejo o Jorge Larra, esse menino aí, Arthur Valadares, vejo o nosso querido Orso Carrara, Haroldo Dutra. O pessoal está estudando, porque é necessário, é preciso, não? Nós não podemos esperar mais nada. E então, formamos dessa forma um conglomerado espiritual lindo. E a psicosfera fica maravilhosa, mesmo diante do carnaval, que é um período que o Divaldo fez um comentário que quer dizer carne nada vale. Quer dizer, esse período caótico. Muito bem. Mas já houve carnavais lindos nos clubes e uma coisa séria, dançando, etc. Agora, esse carnaval pode tudo? Não pode, não é? Então, nós estamos juntos para estudar, para refletir, para pensar, não? E entra conosco aqui o nosso querido Marcos Serafim Júnior, de Araraquara. Que Jesus abençoe vocês, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, abençoe os seus pensamentos, as suas atitudes e dê muita força e coragem e determinação, sabedoria para continuarmos. Muita paz. Vamos então em O Livro dos Espíritos. Estamos caminhando e muito e bem. Estamos vendo aqui ainda o livro 2, Retorno à Vida Corporal, e nós estamos vendo aqui essa parte da infância. E na semana passada, eu fiquei até empolgada, muito empolgada, porque foi claro para nós que às vezes o nosso neto, o nosso bisneto, o nosso filho pode ser um espírito mais evoluído do que nós. É muito importante isso. E se está na família, é para auxiliar, é para progredir, não? E vamos continuando com a questão 383. Vamos ver lá. Qual é para o espírito? Oi, Arlete, boa noite, querida. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Reencarnou, bebezinho, mamando na mãe. Qual é a utilidade disso? Resposta: o espírito, encarnando-se para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse período. As impressões que recebem e que podem ajudar
o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Então, é necessário para a lei do progresso, o processo reencarnatório, essa fase da infância, onde há muita inocência, muita doçura e com o passar do tempo vão crescendo e tem que passar por esse período. Não tem jeito, não é? Por quê? Porque também a criatura vai contribuir para a evolução do pai e da mãe na sua educação. É sério. Os valores mudaram nas escolas, na educação dos filhos, mas há que se ter cuidado de não se perder os valores antigos. Sim, sim, não, não. Pode brincar? Pode. Não pode? Não pode. Fez a tarefa? Fez. Não fez? Vai fazer. Não tem. Não admitir nenhuma criança que responda para a mãe, para o pai, para a avó. Não pode. O respeito é muito grande. Tem que ter, não? Oi, Raquel, maravilhosa. Boa noite, linda. Então, vamos trabalhando aí. E é por isso que não fica difícil, como hoje, no educandário, com 300 crianças, um carnavalzinho só. Comer lanche gostoso, um lanche diferente, pipoca, sorvete, dançar, enfeitado todo o salão, gostoso, brincando, ninguém passando o pé, num comportamento certo. É assim, é essa educação que a gente gosta, que a gente precisa. Na 384, por que as primeiras crises da criança são de choro? A criança acabou de nascer, o médico dá um tapinha na bunda. Uau! Por que isso? E porque depois, com o passar do tempo, aí nós vamos vendo, ela está com vontade de mamar e ela não sabe se exprimir. E a única colocação que ela tem, vocês lembram, as que são mães, chorar. Quando você chora, quando a criancinha chora, você oferece primeiro o peito, depois vai achando o que é que ela quer. Então, por que as primeiras crises da criança são de choro? Resposta dos espíritos. Para excitar o interesse da mãe e provocar as atenções que lhes são necessárias. É verdade? Quem tem o primeiro filho está no quarto. Dá um choro, sai todo mundo correndo. O que aconteceu? A família unida é assim. E aí, os espíritos dizem, não compreendes que se ela tivesse apenas crises de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com suas necessidades. É claro, se fosse uma criança só alegre, maravilhosa, a hora que ela tivesse fome, sede, ela não iria chorar, chamar atenção. Quem que ia ligar? Ninguém, ninguém. Admirai em tudo a sabedoria da providência divina. Aí
está o envolvimento de Deus. E quando a criança não chora? A preocupação. O pulmãozinho não está funcionando? O que é que não está funcionando? Tem que ver o que não está funcionando. Então, está bem explicado por que a criança tem essas necessidades em pequenininho. Na 385. De onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e, particularmente, ao sair da adolescência? 12, 13, 14 anos. É o espírito que se modifica? Resposta. É o espírito que retorna à sua natureza e se mostra como ele era. Às vezes nós ficamos preocupados. As crianças vão indo bem, bonitinho, estão com a gente. Agora eu estou velha, não tenho quase... Os netos cresceram, bisnetos estão longe. Mas o educandário dá para a gente um exemplo disso. Você tem um menino que é filho, é gêmeo de uma família muito pobre, muito pobre. E você vai cuidando com esmero, vai cuidando com carinho, vai dando tudo que ele precisa. Dá licença. Alimentação, orientação, brinquedos, tudo muito bem. Está crescendo conosco. Quando chega na adolescência, hoje mesmo, Dona Valdeirês, nós não estamos podendo com fulano de tal que está com 14 anos. Fica passando pernas pequenos. Ontem não quis fazer nada, deitou e dormiu. Eles me chamaram, acho que de dó, sei lá, não? E aí, falei, tudo bem. Chamamos a mãe na semana que vem, não pode ficar aqui, porque esse adolescente teve tudo. Só que agora a sua reencarnação está completa e ele mostra as garras. Aí a pergunta é o espírito que se modifica? Não. É o espírito que completa a reencarnação. E por que é na adolescência que tem uns que são dóceis, bondosos, continuam amando, continuam respeitando, e outro chuta o outro, passa o pé, dá um murro na cara do outro? São espíritos. Agora ele mostrou que ele é o espírito menos evoluído e o mais evoluído. E teve a chance de reencarnar para se melhorar. Oi, Alain, meu amor lindo, tudo bom, meu filho? Tudo bem? Oi, Rosângela Bandeira, muito bem, boa noite, meu amor, boa noite. Estela Novelli Lenotti, estamos aqui, Estela. Então, veja bem, é o espírito que retoma sua natureza e se mostra como ele era. Teve que passar aqui período de infância, chorinho, parará, foi crescendo. Daí um pouco vira essa outra colocação. Não conhecereis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, e o que foram, e o que serão. E, todavia,
as amais, as quereis bem, como se fosse uma parte de vós mesmos, a tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por um outro ser na Terra. E o Chico diz, quando uma mãe ora pelo seu filho, em qualquer idade que ele esteja, e faz um pedido, ela arromba as portas do céu. Ela consegue. Ela consegue. Então, vocês estão vendo aqui o papel da mãe que os espíritos colocam aqui. É muito amor. É muito amor. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que mesmo os estranhos experimentaram para com uma criança? Vós sabeis? Não. É isso que vou explicar-vos. Então, ele vai dar uma explicação aqui de por que, por exemplo, uma pessoa adota uma criança e ama do mesmo jeito que o filho, da mesma forma. Às vezes tem mais sintonia com ele, com essa criatura, do que com o próprio filho biológico. Tem essa explicação linda aqui. E é por isso que o espírita, ele não pode ter a preocupação quando adota uma criança. Ela adota um ser, mas ela não adota o espírito. O espírito já veio. Porque nós damos o físico, não damos o espírito. Então, aí ela explica assim. O espírito explica assim. As crianças são os seres que Deus envia em nossas existências e para que não lhe possa impor uma severidade muito grande, dá-lhes toda a aparência da inocência. É claro, ninguém vai socar uma criança no berço. Nós tivemos por 7 anos o berçário Maria de Nazaré na Casa do Caminho. Eu ficava até a 1h da tarde. Enquanto eu mamava, tomava banho, a primeira papinha, fazia dormir. Que bênção, entende? Então, isso é muito importante. São seres que Deus envia em nossa existência e não é para impor maldade, crueldade, não. É para trabalhar naturalmente o amor. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que eram antes, não. É a imagem de que elas deveriam ser, e se não são, é sobre elas somente que recai o castigo. Por que recai o castigo? Porque as pessoas ficam distantes de crianças que são mal-humoradas, que bate o pé, que chora, que grita. A pessoa fica, porque aí tem o outro lado, tem aquelas que são boazinhas, aquelas que ouvem uma história, aquelas que bença a tia, e assim por diante. São seres e seres, não? E aí o espírito continua. Mas não é somente por elas que Deus lhes dá esse aspecto. É também e sobretudo por seus pais, de cujo amor
sua fraqueza necessita. O pai precisa daquela criança boazinha. Esse amor seria singularmente enfraquecido à vista do caráter impertinente e rude, enquanto que, crendo seus filhos bons e dóceis, dão-lhes toda a afeição e os acumulam de atenção, de alegria, de felicidade. Mas, olha o mas logo que os filhos têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência que lhes deram durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez, porque a reencarnação ficou pronta. Ou é um espírito esclarecido, iluminado, ou é alguém para resgatar débitos do passado, débitos difíceis, e que precisa desse pai e dessa mãe. Entende? Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas se revestem sempre de matizes que estiveram ocultos pela primeira infância. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida e entendida. E por que tem pais? Nós temos sim. Eu não suporto meu filho. Ele está com 14 anos. A primeira coisa que ele fez quando saiu de casa foi procurar droga. E vai destruindo os neurônios. Eu não consigo. O que eu faço? Não é fácil. Porque esse espírito já trouxe no perispírito as más tendências. Talvez seja um ex-drogado e que agora conseguiu reencarnar para se reeducar, recomeçar, e precisa do auxílio do pai e da mãe. Difícil, não é? Difícil. Então, aqui ele diz assim: vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente entendida. Mas quando não tem o coração puro, passamos apertado. Vamos ver como ele fala. Com efeito, imaginai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde tomou hábitos muito diferentes, como quereríeis que permanecesse em vosso meio esse novo ser que vem com paixões diferentes das que possui, diferente de você. Você fala, mas que coisa, eu sou assim, mas explica, eu ensino, ele não vai para frente, não? Com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos. Tem atitude completamente diferente do que você ensina. Então, por isso que o trabalho do Evangelho no lar é de extrema importância. Eu tenho que falar isso para você. Por quê?
Numa casa onde uma pessoa ora, ela protege todo o ambiente. E aquele que é bem atravessado, que dá trabalho, começa a sentir essas energias boas e não age de acordo com o seu ímpeto. Começa a sentir alguma coisa. O evangelho no lar é para dissipar as trevas que ficam cutucando. E eles acham e fazem isso. E os pais ficam doidos. Mas quando vamos fazendo semanalmente o evangelho no lar, tudo se modifica. Há mais fé, há mais confiança, há mais esperança. Ele está assim, mas vai melhorar. Olha a problemática dos autistas que o Divaldo disse bem, são inteligentes, mas estão resgatando erros do passado. E nasce desse pai e dessa mãe, porque esse pai e essa mãe são também responsáveis lá, atentando no que ele fez. E precisa agora todo mundo falar a mesma língua. E aí ele continua aqui. Como quereríeis que ele se incorporasse em vossas fileiras de outras formas que aquela que Deus quis, quer dizer, pela peneira da infância? Aí se confundem todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos nos quais crescem as criaturas. E vocês percebem, principalmente agora, por que é que o governo tomou a iniciativa feliz de proibir o celular? Porque as crianças não prestavam mais atenção em nada. Na aula, o professor falando deles aqui no celular. A mãe está conversando, a mesa está posta, ó, o celular. Não se conversa. Então, foi uma necessidade que viram do descaso e que estavam atrapalhando enormemente a educação da criança, o uso do celular. Por quê? Vai vir jogos horrendos, jogos de matança. Por que isso? Não é hora de colocar isso na cabecinha deles, não é hora. É hora de conversar do bem, do amor. Até tem uma historinha que eu coloquei para alguns companheiros no WhatsApp, do Chico Xavier conversando com Emmanuel no trabalho dele. Então, isso aí é tonteira? Não, nós temos que fazer isso. Porque foi uma pena o tanto de alunos analfabetos. Tem que haver hoje uma luta titânica para consegui-los alfabetizados. Gente, a matemática era feita também pelo celular, tá? Como ninguém sabe tabuada. Agora você entra na internet e está assim, ó, 66 divide por 33. 6, mais elementar, coisa que se ensinava quando a criança tinha 8 anos. Hoje tem 14 e não sabe. Tudo isso foi um retrocesso. E aí nós temos que começar também com a matemática. Começar. Não sabe que número que fica
antes dos 180 e depois dos 180? Não sabe. Então, não conhece os 14 passos da divisão, não sabe. Gente, o que atrapalhou foi muito grande. Graças a Deus, aí, por bênçãos divinas, que a espiritualidade está, estamos agora sem celular nas classes. Acabou. Então, vamos lá. Vós mesmos, morrendo, encontrar-vos-ei em uma espécie de infância entre vossos irmãos e na nova existência não terrestre. Ignorais os hábitos, os costumes, as relações desse novo mundo para vós. Aí o Espírito está fazendo uma comparação, o seguinte, quando chegamos é tudo conturbado, mas quando vamos embora também é tudo uma readaptação. Então, lutaremos com dificuldades lá também. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituado a falar, língua mais viva do que é hoje o nosso pensamento. É necessário ter desconhecimento para quê? Quem trabalha com criança vai fazer uma mudança. Não tem, eu sei, eu passei por isso. Eu fazia uma arte, uma mentira. A minha mãe pelava uma vara de guanchuma, vocês não conhecem isso? Segurava numa mão, na outra, piá, piá, marcava. E a senhora ficou revoltada? Não. Ela, pedagogia da vara, pedagogia do chinelo. Sim, sim, sim. Tem que dizer não. Não é fazer tudo o que pode, porque esse espírito está ainda, não mostrou as garras. Agora, se ele fizer na infância tudo o que quer e que manda, ele que manda na casa, na adolescência, adeus. A infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar, se melhorar. Quer dizer, nós voltamos, eu voltei, nossa família está aqui, mas não é para piorar, é para melhorar, melhorar as nossas imperfeições, melhorar nossas fraquezas e etc. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir. É quando se pode reformar seu caráter e reprimir-lhe as más inclinações. É nesse período, meus amores. Não é na adolescência, com 14, 15 anos, não. É nesse período. Vamos ganhando, tratando bem, tratando com carinho. Olha, agora pode andar de bicicleta, agora é hora de almoçar, lava a mão. Ah, mas eu não quero comer. Quer sim, quer sim. Gente, é a melhor forma. Nós não podemos ser avós, olha, eu vou falar para você como avó também, que faz tudo que o neto quer. Estraga a educação que o pai e a mãe estão dando. Não. Veja como que eles estão fazendo, o que exige, o que não exige. Caminha junto. Por quê? Ah, onde você vai? Na casa da avó. Por quê? Porque lá eu posso fazer de tudo. Não é assim. Nós temos que colaborar com os pais, falarmos a mesma língua para que possamos ter espíritos melhorados. É muito importante isso.
Não é porque vai na avó que pode comer, espatifar, largar as coisas, derrubar. Não, não, tudo bonitinho. Vamos ver lá. E quando se pode reformar seu caráter e reprimir-lhe as más inclinações? É esse período. É esse período. E é por isso que hoje os professores sofrem mais do que no meu tempo. Agora, cada professor, cada educador, cada orientador tem uma forma. E eu, no educandário, o que eu mais peço, disciplina e respeito. Ó, uniforme para ir para a quadra, uniforme para ir brincar, uniforme na hora da refeição, muito bem. Fila para ir brincar, fila para almoçar, fila para ir na quadra. Tem que ter disciplina e respeito com todos. Fica tranquilo trabalhar assim. Agora, quando não tem isso, que é um Deus na cuda, todo mundo grita e ninguém tem razão, como que você está educando? Não está. Não está. Eu, como citei o exemplo, um moço de 14 anos não quis fazer nada, deitou. Não me chamaram, não. Mas na segunda, ou quando tiver aula agora, já chama a mãe, bem, não dá para ficar aqui. Não dá. Porque ele conhece as regras e os combinados de lá. Não dá. Então, vocês vão percebendo que a doutrina espírita, ela quer o quê? Colaborar com aqueles que estão reencarnando. Então, e um alerta para os pais, não fazer vontade. Um alerta para os pais para educar. A escola ensina, a família educa. Agora, veja bem, que dificuldade. Valores diferentes, você pergunta para uma criança o que faz seu pai. Meu pai é traficante. Como fica? Tem que explicar para ele que isso não é legal, que ele não pode crescer assim, que ele precisa trabalhar. É assim. Nós estamos vivendo isso hoje, não é? Então, aqui, vem lá. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, e eu vou acrescentar, aos professores. Missão sagrada pela qual deverão responder. E é tão importante, eu uso sempre um avental. Quando eu passo, não tem um pio, eu não faço nada. Eu só exijo disciplina, disciplina, disciplina. Senão, não. Aí, então, está aqui. Nós vamos responder, meus amores, na espiritualidade, pelo que deixamos de fazer pelos nossos filhos de pequeno e não virou coisa boa. Nós vamos ter que responder, tá? Nós vamos ter, tá aqui. Então, por isso, a infância não é somente útil, é necessária, indispensável, mas ainda ela é consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Eu gosto de estudar com vocês, por quê? Porque eu vou só avaliando assim os meus trabalhos, eu preciso refletir. Não fui muito companheira dos meus filhos porque precisava ganhar dinheiro, dava aula de manhã, de tarde e à noite. E quem olhava os meus filhos? Minha mãe, analfabeta. Só que ela era de uma sabedoria, não tinha desrespeito com ela, nunca.
Vamos almoçar, vamos tomar banho, sua mãe está chegando, e assim vai. Eu quase nem vi meus filhos crescerem, os 4. E deu tudo certo. Agora, que responsabilidade eu perdi, eu fiquei sem cumprir. Mas, em compensação, lá agora tem 800, tem 300, tem 400, tem 200. E tem que fazer isso numa outra ótica. Veja só. Então, não vai pensar. Nós temos responsabilidade com a criança, com a sua evolução. E na semana que vem, se Deus quiser, dia 7, nós veremos por que existe simpatias e antipatias entre as pessoas. De repente você olha para alguém, nossa, eu não suporto aquela mulher. De repente você olha para outra, mas que linda, mas nossa, vamos ver por quê a semana que vem. Vamos agora para o nosso Evangelho, bênção de nossa vida. Bênção de nossa vida. No Evangelho, nós estamos no capítulo 10º, e vamos devagar, porque não adianta correr, que você não aprende nada. Valdecina Borges Manzoni. Boa noite, linda, boa noite. Também você é avó. Eu já vi você. Olha lá, a responsabilidade, Valdecina. Vamos ver lá. O texto é o item 9, muito sério. O argueiro e a trave no olho. Bom, esse texto que nós vamos ler foi tirado de Mateus. Quer dizer, Mateus escreveu o Evangelho 40, 50 anos depois que Jesus faleceu. E aí eu fui do Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra, para ver esse item, que é o 735. Então, nesse item do Novo Testamento, fala o seguinte: 3 grandes proibições. Está no Evangelho. Aliás, desculpa, está no Novo Testamento. 3 proibições que Jesus colocou. Primeira, não entesourereis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem. Primeira coisa. Segundo, aliás, eu vou falar sobre... Eu não. A Amélia Rodrigues vai falar domingo sobre a avareza. Está aqui. 2. Qual a segunda coisa? Não podereis servir a Deus e a Mamon. O que quer dizer isso? Eu não posso servir a Deus e a outro Deus de outra religião. Eu tenho que seguir uma. Acabou. É uma proibição que está no Novo Testamento. E a terceira proibição, séria, que nós vamos ver hoje. Não julgueis, para que não sejais julgados. Difícil, não é? Então vamos lá. O nosso Evangelho. É uma fala de Jesus, hein? E que Mateus transcreveu 40, 50 anos depois. Fala o seguinte: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um cisco do seu olho, vós que tendes uma trave no seu. Porque é dessa forma você vê um defeitinho no outro, mas você não vê um monte de defeito que você é. Mas todo mundo é assim, quase.
Não tem nenhuma religião que salva, não é assim? Não tem, não. As pessoas, é a coisa mais fácil é fazer isso. Criticar e não autorrefletir do que faz de errado. É essa fala. Aí ele diz assim, Jesus ainda fala, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. É um convite sensacional. Pensa comigo, família. Passa uma pessoa excessivamente gorda. Então, uma fala para a outra, que horror, não sei por que não faz academia, não sei por que não deixa de comer, não sei por que não sei o que lá. E nem um minuto pensa, deve ter problema de tireoide, não tem dinheiro para fazer academia, não tem dinheiro para fazer uma nutrição certa, mas a nutrição certa é só pepino, tomates, alface, é barato até. Um dia nós vamos colocar aqui, entendeu? Então, nós temos esse hábito, mas ao longo do tempo, e estudando e ouvindo Jesus, nós vamos perdendo. Outros tipos existem. Por exemplo, eu faço live, eu demoro 1 hora. Às vezes eu passo. Naturalmente alguém fala, puxa, como a dona Vanderlei quer falar. Mas não sabe a vontade que a gente tá de conversar isso com quem quer conversar disso. Aí outro, vai fazer um Pai Nosso. Pai Nosso no céu, santificado. Nossa, você viu? Fez um Pai Nosso de nada. Gente, é muito difícil agradar todo mundo. Vamos lá? E aí, essa fala de Jesus é um espetáculo. É a terceira proibição, hein? É a terceira. E com essa lição, nós vamos melhorar. A nossa família vai espiritual, vai melhorar. Ninguém vai falar assim, ai, a minha neta tá linda, maravilhosa, só que essa educação. Não. Vai tratar bem, pronto, acabou. Não vai brigar, não vai nada. Nós temos que mudar, nós temos que fazer a mudança, não? Aí vem um comentário. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem, antes de ver o que está entre nós. É uma mania horrorosa. Mas não escapa. E o difícil é que a pessoa fala. E a fala não tem volta. E o outro fica sabendo. E o outro fica sabendo. Não precisamos disso, amores. Bom. Para se julgar a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, em se perguntando: que pensaria se eu visse alguém fazendo o que eu faço? Bom, eu penso assim, eu adoro alguém que faz live, conversa, eu adoro, não? Que trata bem a criança, que hoje teve festa, é claro, que pensaria, não? Não tem crítica para ninguém, não? Que pensaria se eu visse alguém fazendo o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular dos próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Ah, o fulano faz isso, mas eu não, eu estou melhor, Não é assim.
Reflete bem. Tem uma orientação de, acho que é Santo Agostinho, para quando a gente for dormir, fazendo umas reflexões. Né? Reflete. Será que você não é crítico? Será que você não está sendo uma pessoa, como que eu falo? Uma pessoa a qual as pessoas procuram evitar, que não quer responder nada? Pensa um pouco, pensa um pouco. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de amor, de abraço, de amor. E aí, diz o seguinte ainda. O orgulho leva o homem a dissimular, a achar que ele é bom, tanto moral e físico e tudo. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade. Contrário à caridade. Mas é impressionante. Em todos os locais, de repente, um exemplo. Um palestrante faz uma palestra linda, maravilhosa, mas demorou um pouco. A pessoa vai, por exemplo, ao centro espírita, quer sair correndo. Não quer saber, quer sair correndo, toma um passo e sair correndo. Não. Tem crítica. Aí outro vem, rápido. Nossa, não falou nada. Tem crítica. Ah, se o coral canta. Ah, está cantando muito. Ah, se não canta. Não está cantando nada. Gente, eu estou cansado. Estou com 86 anos, já vi de tudo. Já vi de tudo e tenho a leal paciência. E o que eu faço? Eu vou vou ficando distante dessas colocações, porque eu não quero mais sofrer. Com essa idade, a gente quer só alegria, quer felicidade, quer contentamento. Chega um quer agradar, chega outro quer agradar. Então, é difícil essa situação. Mas existe. E existe por quê? A pessoa pensa que sabe muito, porque estuda. Então, nossa, não sabe nada, sabe muito. E não tem paciência. E é o orgulho sumamente contrário à caridade. Não, então, mínimo de caridade. É uma pessoa orgulhosa, é um contrassenso. Uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Ou você é orgulhoso, ou você é caridoso. E não é caridade para mostrar para os outros que você faz as coisas. Não. Você realiza porque você sabe a que veio nesse planeta. Aqui veio. Então, não tem nada a ver. Aí, vamos ver o que diz o Espírito aqui. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades. Pode ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que o poderia eclipsar em lugar do mal que poderia realçar. Aí isso inclui a inveja. Ah, mas por que fulano faz e eu não consigo? Porque não é hora, amor. Não deu tempo ainda. Tem que dar tempo ao tempo. Não adianta enciumar porque um realiza, o outro não realiza. Não adianta. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Impressionante. Morro de medo disso.
Não gosto. Entende? Não. Não pode ter orgulho. Do que? Somos iguais perante Deus. Totalmente iguais. Ninguém é melhor que o outro. Encontramos-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. O orgulho. Você pensa que reza melhor, que dá passe melhor, que não sei o que melhor. Para com isso. O católico pensa que a hóstia que ele dá é mais santa. Para com isso. O evangélico pensa que canta melhor. Para com isso. São colocações para refletir. E não adianta tentar, por exemplo, vamos falar seriamente, mudar a carcaça, a cara, cada um de um jeito. Aqui eu trato de um jeito, aqui eu trato do... Não! Tem que ser tudo igual. Por isso, Jesus se dedicou a combater o orgulho como principal obstáculo do progresso. O orgulho atrapalha tudo. A pessoa quer ser mais ouvida, quer ser aplaudida, quer ser elogiada, quer ser... Olha, está cheio, está cheio. E nesse evangelinho aqui, completa assim. Ainda dá tempinho. Vamos lá. O orgulho é esse aqui, um livrinho pequenininho. É o principal obstáculo do progresso do espírito. Porque não adianta realizar as coisas, mas o espírito não evolui por causa do orgulho. O orgulho é o principal obstáculo ao progresso do espírito e o centro de onde pode sair outros defeitos humanos. É o orgulho ainda que faz com que as criaturas vejam o mal nas outras pessoas, não vendo primeiro as suas colocações. Esse comportamento é contraditório e se opõe à caridade. Por isso, tantas vezes, Jesus nos avisou que devemos combater o orgulho. E eu tenho 3 minutos, e eu peguei aqui Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda da Joana de Ângeles, com referência a esse assunto que eu não posso deixar passar. Não posso. Diz o seguinte: Jesus sabia como desmascarar a hipocrisia e não trepidava em repreender os portadores de dissimulação mesquinha, soltando conversa fiada. Jesus não dava ouvido. No entanto, do sentido socorrista para com todos, tornava-se cada vez mais o psicoterapeuta incomparável. Pode ir no psicólogo, pode ir no psiquiatra, onde você quiser. Mas se você não fizer uma autoanálise, não fizer uma mudancinha com você, e não ficar dando pitaco na vida de um, da vida de outro, tudo aqui. Eu acho interessante e bom. Interessante e bom. Aí, diz assim ainda a Joana de Ângeles: a sombra em projeção torna-se julgamento que a sã conduta e a harmonia psicológica diluem
na perfeita identificação dos valores, triunfando sobre os caprichos do ego. Quando eu quero uma coisa, eu quero. Não quer, não. É fazer o que é certo. Diante dos julgamentos direcionados e pelos sentimentos servis e dos julgadores sistemáticos, considere-se, pois, com cuidado, a severa advertência do homem de Nazaré. Nós já vimos. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois então vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. Que lição, que lição. Vamos orar. Primeiramente, gratidão a todos que estão conosco, nossa família espiritual. Já estamos já estamos na lição 79. Estamos estudiosos, bonitinho, não? Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico, o amigo, o companheiro de todas as horas. Benfeitores espirituais, tantos, tantos, tantos. Amados, sempre obrigado por tudo que nos tem concedido. Até a dor. Obrigado pela família que formamos. Obrigado pelo lar. Obrigado pelo trabalho. Muito obrigado pelas pessoas que nos cercam. Muito obrigado pelas intuições maravilhosas que nossos irmãos nos dão, nossos espíritos protetores. Obrigado por tudo. E que possamos perseverar nesses estudos para nos prepararmos para outra vida. Obrigado. Mas agora você, pense em você, faz um pedido. Que é que você precisa melhorar, mudar? Pensa em você. Esquece o mundo, esquece o resto. E peça. E eu peço com amor. Jesus, abençoai os familiares e nossos irmãos que estão conosco. Vão ver depois. Abençoai, curai, que a saúde se faça no físico, no perispírito, no espírito dos familiares. Iluminai os lares dos nossos irmãos, para que haja essa paz, essa paciência inolvidável. Abençoai. Dê-nos sabedoria para prosseguirmos, para entendermos e aceitarmos as pessoas como elas são. Tira a trave do seu olho, o cisco do seu olho e deixa do irmão, ele que se cuide. A cada um segundo suas obras. Cuida de você. Que bênção poder fazer isso. Que bênção poder fazer isso. E vamos cuidar de nossas crianças. Todas. Pense, peça, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia.
Dai-nos hoje. Dai-nos o pão da alma, Jesus. E não nos deixeis cair-nos na tentação. Principalmente, o senhor lhe alertou muito bem hoje, do orgulho. Não nos deixeis. Que assim seja. Com muito amor, agradeço a todos. E o meu filho, outro dia, disse, mãe, fala assim, se você gostou do que você ouviu, passa para outro, mãe. Tá bom, estou fazendo isso, tá bom? Um beijo para todos, meu amor. Vamos continuar firmes e fortes e podemos dizer de coração, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meu beijo, meu carinho, meu amor. Confiança. Confiança sempre. Jamais desistir. Confiança. Fiquem com Deus. Meu amor, meu carinho. Bênção. Jesus com todos.